Ele é de corretia de autos, já trabalhou em muitas TVs aqui no Piauí, tá certo? E está lançando também um livro, já lançou uns, já está lançando outro. A trajetória é bonita, né? Tony, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo a Beneditinos, nossos estúdios. Boa tarde, meu querido Cascatinho. Um abraço especial para a Milena. Quero abraçar e agradecer ao Cícero e agradecer a toda a equipe da Rádio Anória FM, ao povo de Beneditinos, o meu abraço fraterno. Somos cidades co-irmãs, né? Altos Beneditinos, Alto Longar, tudo bem pertinho, Pau d'Arco do Piauí. É grata a satisfação em estar com vocês aqui nesse momento. Pronto. Tony, as andadas, como é que tá as andadas? Temos andado... Bom, temos andado bastante, já visitamos aí mais ou menos uma centena de municípios do estado do Piauí, Parnaíba, toda a região da planície litorânea, já estivemos no Médio Parnaíba, uma parte considerável do sul do estado. Ainda falta chegar a muitos lugares, mas já andamos também, já percorremos vários caminhos importantes para conhecer a realidade do povo do Piauí mais profundamente, não é? E como é que é agora, fisicamente, abraçar esse povo, para você? Hoje em dia, nós temos uma facilidade, talvez, por conta da rede social, né? É difícil, por exemplo, você imaginar que uma pessoa tenha condições de percorrer todo o país ou todo o estado dentro de um determinado período de tempo, principalmente num período tão curto, né, como esse, que faz parte de um momento político do país, político da nação, mas eu acho que hoje a rede social ela ajuda muito porque ela encurta distâncias, né? Ela permite que a gente esteja presente em muitos lugares praticamente ao mesmo tempo. E às vezes eu chego num lugar que eu nunca estive, não é? Mas fico muito feliz porque lá tem uma pessoa que acompanha o nosso trabalho na rede social ou que já acompanhou o nosso trabalho na televisão, no rádio e nos jornais impressos também, porque eu passei muitos anos escrevendo para jornais impressos, de modo que temos andado, palmilhado. Muito bem. Tony Rodrigues, conte a sua história aí para nós aqui. Bom, Tony Rodrigues, jornalista, radialista, escritor. Eu nasci na cidade de Piripiri, mas vim para Altos, no estado do Piauí, aqui pertinho de Beneditinos. São 54 quilômetros, tá, Milena? Isso, Acho que mais ou menos isso. 54 quilômetros de Beneditinos. Eu vim para aí, tinha 3 meses de vida. Eu passei minha vida toda em Altos. Nós ficamos até 11 anos de idade, quando minha mãe se mudou para Teresina. Nós passamos a residir durante um determinado período de tempo no Conjunto Saci, na zona sul de Teresina. Mas eu voltei para cá em 1987 para trabalhar na Rádio São José dos Altos com a Elvira Raulino. E naquele tempo a audiência muito grande aqui na região, não é? Com certeza. Toda a região de Beneditinos, Alto Longar, Campo Maior, José de Freitas, Pau d'Arco do Piauí, e passei na Rádio São José 5 anos, devo muito à jornalista Elvira Raulino, porque foi quem primeiro apostou na nossa capacidade como jornalista. Eu mesmo não acreditava que podia desempenhar a atividade, porque devido ao meu problema físico, né, o problema de natureza física, eu achava que não teria condições de fazer reportagens, de me aventurar, embora gostasse muito da atividade. E ela disse, não, você tem toda a capacidade, toda a condição, vou lhe botar para apresentar um programa jornalístico e, na sequência, você também vai poder fazer as reportagens, você vai ver como vai dar certo. E, graças a Deus, deu tudo certo. Depois de lá, eu passei por vários veículos de comunicação, estive nas rádios Heróis do Genipapo e Verdes Campos FM, em Campo Maior. Inclusive, da Verdes Campos, eu ajudei a montar o departamento de jornalismo. Do Franli, né? Do Franli. Na época, estava sob a gestão do César Mello ainda. Que era o diretor-geral, era o Helder Eugênio, que hoje é o proprietário. É o ex-deputado. E o diretor-geral, o Helder, que é hoje proprietário do portal 180 Graus. E ali eu permaneci até 1993. Depois fui para um jornal chamado Folha do Nordeste, que era um jornal de abrangência regional, dirigido também pelo Helder aqui no estado do Piauí. E quando foi em 1995, eu passei a trabalhar no jornal Correio do Piauí, do Genésio Araújo, e também numa revista chamada Contexto, que pertencia aos jornalistas Chico Viana e Feitosa Costa. E ainda pelo ano de 1997, foi em 97, eu fui convidado pelo jornal Meio Norte para ser editor de municípios e editorialista do jornal. E dali eu fui para a televisão. Fiquei na televisão durante 5 anos e ao longo do período do Meio Norte foram 10 anos no sistema e na TV eu fiquei durante 5 anos. Depois fui para a Rádio Teresina FM, Jornal Diário do Povo. Trabalhei também no jornal impresso no Meio Norte, no sistema, não é? Acho que fui o primeiro jornalista do Piauí a montar um blog na internet, tá? Que era o blog do Tony Rodrigues, não tinha. Em 2000, 2001, não tinha ainda. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos, a internet ainda era assim, uma coisa desconhecida. Engatinhando. Ali você tinha textos, não tinha fotos. Então, esse meu primeiro blog
pelo sistema Meio Norte, ele não tinha fotos, era mais texto, né? Você dava informação, eu aproveitava para arquivar minhas matérias. Tanto é que até hoje eu acredito que deva ter blogs aí com arquivos de matérias jornalísticas. Acessar que você vai ver tudo. Vai ver tudo lá. Então, tive a oportunidade do Jornal Meio Norte de contribuir muito com a questão da infância e da juventude, não é? Hoje a gente vê praticamente um descaso muito grande com a criança e com o adolescente. Eu acho que também, principalmente por parte das autoridades. Na época, o promotor José Moura Gomes coordenava a Promotoria de Defesa da Infância e da Juventude, na questão dos conselhos tutelares. E eu produzi muitas matérias para conhecer de perto essa realidade e discutir também de perto essa questão com a população. Mas, acima de tudo, para levar até a sociedade a importância, não é, do Estatuto da Criança e do Adolescente, de que a família pudesse realmente se inteirar e participar melhor da vida dos seus próprios filhos e que as autoridades em cada município, em cada cidade, cada cidadão pudesse, conhecendo a realidade, buscar um aprimoramento nas relações da juventude com a própria sociedade. Então, eu acredito que cumpri uma parte importante dessa minha trajetória e, por isso, em 1999, eu fui reconhecido como defensor da criança e do adolescente pelo Ministério Público do Estado do Piauí. Recebi, inclusive, uma comenda, uma honraria nesse período. E por conta da minha luta como jornalista, né, lutando pela defesa dos municípios, de obras, de infraestrutura, de estradas, defesa do abastecimento de água, que, aliás, hoje a gente vê muitos problemas em Beneditinos, Alto Longar, em Altos, Pau d'Arco do Piauí, Campo Maior, José de Freitas, Floriano, Pico, São Raimundo Nonato, problema de falta de água. Bom Jesus, como é que pode, não é? Eram problemas que se reclamava quando eu comecei lá em 1987 na Rádio São José, que persistem até os dias de hoje. Tem muita gente que está deixando de cumprir com obrigações que precisa de um puxão de orelha. Faz tempo que vem batendo cobrando isso aí. Faz tempo, muito tempo. Então, Mostrando a realidade. por essa questão da minha luta pelo Piauí, vou dizer assim, pelo cidadão piauiense, não é? De defender o que é correto, de defender um atendimento mais digno na área de saúde, na área da educação, da segurança pública, do transporte público, eu também fui agraciado em 2001 com a comenda do Mérito Renascença. Inclusive, o Conselho Estadual de Cultura, quando concedeu a comenda, ele referenciou exatamente essa luta em defesa da cidadania, em defesa dos direitos civis da sociedade piauiense. E eu, logicamente, só faço agradecer todo dia pela trajetória, por tudo aquilo que Deus me permitiu construir e, logicamente, conquistar ao longo desses mais de 30 anos de atuação profissional. A história e o livro. O livro mais recente... Conta isso aí e mais coisa. Pois é, eu inclusive, porque foi nossa vinda hoje, eu estava vindo de outro lugar, mas eu não trouxe nenhum exemplar, depois eu fico comprometido, através do João, de enviar para você, Cascatinha, e também para a Milena e para o Cícero, exemplares do meu livro mais novo, que chama Cuidado com o que vai dizer. É um livro de contos, mas que são baseados na realidade. Esse livro tem uma história interessante, né? O título desse livro, eu estava numa sorveteria, lanchonete em Teresina, sorveteria e lanchonete, tomando o meu café da manhã depois do programa da rádio Teresina FM. Começava às 7 da manhã e ia até 9 da manhã. Então eu só tomava o café depois terminava o programa. Saía daqui de Altos todo dia, todo santo dia, 5 horas da manhã, para poder pegar o horário de 7 horas na rádio. E eu estava naquela época, eu estava fazendo algumas denúncias sobre situações da política local, da política do Estado, e uma moça se aproximou de mim com um bilhetinho assim, enrolado num pedaço de papel, né? Papel até, eu me lembro como... Isso está com uns 10 anos, mais ou menos. Me lembro bem que era tipo aquele papel de mercearia. Não tem um papelzinho marrom que antigamente se enrolava? Fazia mais velhos, é verdade. E ali naquele papel estava escrito assim, olha, cuidado com o que você vai dizer na rádio. Aí eu entendi aqui, mas quem foi que lhe entregou isso? Não, foi um moço que estava numa moto com um capacete, ele nem tirou o capacete quando desceu, simplesmente ele chegou, entregou o bilhetinho e saiu, pegou a moto e foi embora. Entregar para você. Sim, diz, olha, entregue para aquele moço ali que está usando uma bengala ali, né? E aí, porque com as bengalas eu fico reconhecido no meio da multidão. Mas olha, eu entendi como uma ameaça, evidentemente que procurei a autoridade competente na época, e comuniquei o fato,
e continuei fazendo meu trabalho. Parou não. Não, não tem como parar. Um jornalista não pode parar, não é? Ele não pode simplesmente porque foi ameaçado. Isso foi apenas uma das ameaças que eu sofri ao longo da minha vida inteira, não é? Fora os processos que são inúmeros para tentar calar a voz, que é a voz que defende a liberdade, que é a voz que defende o povo, que é a nossa voz. Nós que somos comunicadores populares, nós estamos aqui para defender a população. E a gente não pode silenciar e nem ter medo. Por não silenciar e não ter medo é que nós estamos ao longo de mais de 30 anos na vida profissional como jornalista. Mas bem, esse livro é um livro de contos onde eu faço referência a muitos fatos que são reais, de forma ficcional, exatamente porque eu acho que a ficção é uma forma muito interessante da gente tratar a realidade no estado do Piauí. Ele foi lançado no mês de agosto, no dia 7 de agosto, agora de 2025, na livraria Entre Livros, mas ele já está numa segunda tiragem, tipo uma segunda edição, porque foram esgotados a primeira edição, os exemplares da primeira, e aí a gente está fazendo essa divulgação exatamente para que as pessoas possam procurar, não é, lá na livraria Entre Livros, na Nova Aliança, acredito que também na livraria Anchieta, Margarida, você vai encontrar tranquilamente exemplares dos meus livros, mas esse novo livro é um livro que a gente está trabalhando no momento com maior atenção, porque ele conta muitas histórias do Piauí, muitas histórias de personalidades políticas, de personalidades folclóricas e, claro, da nossa realidade que não pode ser vista a olho nu, mas que a gente procura desvendar ali na literatura. Muito bem. Dito isso, Tony Rodrigues, durante todo esse período, falou aí da sua história, um pouco do livro. E na política? Já tentou, já foi militante, já foi candidato a alguma coisa, foi eleito, Bom, algum cargo público ou não? Na política eu milito desde a minha adolescência, né? Desde a campanha das diretas já. Inclusive tem um livro que eu escrevi em 2015, publicado em 2015, onde eu faço um relato dos 30 anos da campanha das diretas já, que foi em 1984. Na época eu tinha 16 anos e participei do movimento das diretas já. Todo jovem, todo adolescente, ele é revolucionário, né? Ele quer de alguma forma revolucionar. Mas eu participei da campanha das diretas já e depois disso eu participei também da campanha Muda Brasil, que culminou na eleição do então presidente Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral. Havia movimentos nos estados, que eram movimentos livres de jovens, adolescentes, estudantes, também estudantes universitários. Eu, na época, era estudante secundarista. E nessa condição fui um dos diretores do Centro Colegial dos Estudantes Piauienses. O Centro Colegial dos Estudantes Piauienses foi extinto por conta de problemas de gestão. E aí foi criado um novo órgão, que foi a UMES, União Municipal dos Estudantes Secundaristas, que eu também participei da criação. Acredito que a UMES exista até hoje, né, Pedro? A UMES existe até hoje. Foi criada em 1986. De modo que, de lá para cá, nós continuamos engajados na luta política, entramos em partidos, fui eleito vereador em Altos, 2 vezes vereador, pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, em seguida PSDB, que foi o partido onde eu militei até alguns anos passados. E agora estou no PL, que é o Partido Liberal, e na condição de pré-candidato a governador do estado do Piauí, pelo partido que traz a referência da luta pela liberdade de imprensa, de expressão, pela defesa dos direitos civis, pela melhoria das condições de vida da população de um modo geral. Inclusive daqueles que hoje são beneficiários de programas sociais, que a gente tem maior atenção e maior gosto em dizer que todo e qualquer programa social tem que realmente contemplar a nossa pobreza, tem que realmente atender aquele mais pobre, para que ele possa mudar de vida, para que ele possa galgar um novo patamar na sua existência. Então, a nossa atividade política, como vereador lá em Altos, no estado do Piauí, eu faço como se eu estivesse em outro país, ou em outro estado, nem aqui do lado, né? Mas eu estou dizendo porque às vezes eu estou lá em Floriano, falando numa rádio. Mas, como vereador, apresentei muitos projetos assim, tipo cidadania, porque eu acho que não pode ser só eleição, né? Você não pode levar a questão eleitoral para todo o tempo. Você tem, num determinado momento, que se despir das questões político-eleitorais para assumir a política de cidadania, de defesa de direitos, como aquela história que eu lhe falei da questão das crianças e dos adolescentes, onde eu fui agraciado por defender. E também na questão da estruturação dos municípios, da melhor condição de vida das pessoas. Então, eu acho que, independente de toda a questão de natureza político-partidária, a gente que faz parte dessa militância de vida e de cidadania tem que se preocupar em melhorar as condições para todos, não atender apenas alguns, né? Como a gente muitas vezes vê na política, quando o cara não é do seu lado, do meu lado, aí, não, esse aqui ninguém atende. Não, eu não vejo assim, eu acho que temos que atender a todos.
A política, ela existe para que todos sejam abarcados e, consequentemente, atendidos no sentido de melhorar de vida. E como é que está sendo o nome do Antônio Rodrigues nesse meio político do Piauí, que vem meio complicado, os partidos pesados, quem vem por aí. Como é que é a lida com esse pessoal aí, Tony? Bom, eu tenho procurado lidar... com eles? Tenho procurado lidar da melhor forma possível. Eu sou uma pessoa do diálogo, não tenho dificuldade em conversar com ninguém, independente de partido, e principalmente com a população. Eu me entendo bem com a população, sempre fui campeão de audiência em todos os programas que apresentei. Tenho um canal hoje com cerca de 118 mil seguidores no Instagram. Tenho 220 mil no YouTube, tenho mais ou menos uns 50 mil no TikTok e uma média diária de 4 milhões de visualizações. Então, eu acredito que isso também dá uma demonstração do que nós temos como representante, não é, do interesse público, daquilo que eu defendo. São 3 questões que eu defendo prioritariamente, viu, Cascatinha? Fica à vontade. 3 questões. Eu defendo, primeiro de tudo, ser verdadeiro. Você não pode mentir para as pessoas, você tem que ser verdadeiro. Dentro da política. E principalmente dentro da política, né? Se na vida a gente tem que agir assim, quando você escolhe um caminho político, eu não estou querendo ensinar ninguém nem dizer que sou santo, mas eu tenho sido verdadeiro com a população ao longo desses anos todos e por isso sou sempre muito bem recebido, muito bem acatado em todos os lugares onde eu entro, inclusive na vida político-partidária. O segundo é defender o interesse público. Onde você estiver, você aqui está fazendo um programa que defende o interesse público, não é? Quando uma pessoa traz uma denúncia de falta de água, de falta de energia elétrica, de uma estrada com problema, de faltando roço numa estrada rural, não é? Que, por exemplo, o sistema público municipal não está atendendo corretamente as pessoas mais pobres, que são aqueles que mais precisam. E quando você traz uma questão como essa ao debate público e ao conhecimento público, você está defendendo o interesse público, que é o que eu sempre fiz. E o terceiro ponto, Cascatinha, é nunca ser um robô. Ser um robô, aquela pessoa que apenas repete, como se fosse uma máquina, não é? Eu, quando estava na televisão... Alguém domina. Alguém domina. Eu, quando estava na televisão, eu via... Os meus colegas se inspiravam muito no William Bonner, no Cid Moreira, no Sérgio Chapelin, na Fátima Bernardes. Eu digo, não, eu me inspiro no povo mesmo, eu me inspiro no cotidiano da sociedade. Eu estou aqui para transparecer a emoção que me causa uma situação de dificuldade que enfrenta o povo. Então, se eu for me comportar como um robô, eu vou apenas ler aquilo que está no meu script. Eu vou apenas ler aquilo que está no prompt. Não é? Tem um equipamento chamado teleprompter na TV, que você está ali e ele vai passando aquele texto. Eu dispenso isso. Eu prefiro, de maneira permanente, daqui a 50 anos eu ainda vou estar fazendo isso. Eu prefiro conhecer a situação e transmitir a emoção que eu sinto a partir daquela situação. Porque eu acho que assim você defende melhor o contexto, não é, da defesa do cidadão e da defesa do interesse público. E você andando, vivendo com o povo melhor ainda, não? Sim, andando e vivenciando. Eu, quando apresentava, eu vejo meus colegas também, eu não faço crítica aos meus colegas, claro, mas eu estou só referenciando aqui para a gente ver como é mais ou menos que eu atuo, não é? Quando eu estava como apresentador de televisão, eu fazia reportagem. Eu ia fazer reportagem. Para o campo também. Tinha que ser, porque eu acho que o jornalista ele tem que ser completo, ele tem que conhecer de perto, como você acabou de dizer. Conviver de perto com a dor do povo. Não é? Sentir de perto a dor do povo para poder transmitir com mais fidedignidade. Aí eu tenho absoluta certeza de que você consegue transmitir uma informação verdadeira com a conotação daquilo que o povo precisa. Então eu acho assim que ser um robô é aquilo que eu acabei de dizer, um autômato, né? Um cara que está ali só para ler o que foi colocado para ele ler. Isso eu não faço. Então, eu acredito que ao longo desse período a gente tem tido também alguns dissabores, algumas perseguições, mas Deus é muito forte, muito presente na minha vida. Cascatinha, tem um episódio da minha vida, quando eu tinha 5 anos de idade, que me aconteceu esse problema físico, eu fui acometido da poliomielite. E eu fiquei impedido de andar por muito tempo, de caminhar. E os médicos já haviam dito até que eu não caminharia mais, eu não poderia mais caminhar, não é? E naquele tempo eu não sabia o que era Deus, eu não sabia o que era a força da oração, eu não sabia o poder que isso tem na vida da gente, porque eu era uma criança de 5 anos, mas eu via as pessoas rezando, via as pessoas orando, via todo mundo dando muito valor, não é, à questão da espiritualidade. Então eu comecei naqueles 5 anos de idade a dizer que ia caminhar com a graça de Deus. E isso foi tão importante na minha vida, tão impactante na minha vida, que eu consegui. Eu quebrei dedos
aqui os dedos da minha mão são quebrados, porque eu quebrava pequenininho e emendava ali meio, porque eu levantava, caía, levantava, mas eu finalmente consegui. E consegui andar muito bem até os 16 anos, sem que houvesse nenhum tipo de problema. Enfim, a partir dos 16 anos, passei a usar uma bengala, depois aí está com uns 10, 15 anos que eu estou usando 2 bengalas, e Deus continua desafiando, e eu continuo dizendo que acredito muito nele, não é, na providência divina, e continuo marchando, caminhando com a fé e a graça de Deus. Desafio com você mesmo. Desafio é comigo mesmo. E esse é um dos maiores desafios que eu estou enfrentando, que é exatamente disputar o nosso governo do Estado pelo nosso partido liberal, com respeito ao povo, com respeito aos partidos adversários, ao governo, aos prefeitos municipais, às escolhas que as pessoas fazem, porque eu acho também que na política todo mundo tem o direito de escolher em quem pretende votar, quem é o seu candidato. Bom, o meu candidato é aquele que eu acho que deve ser, não é? Ninguém vai me impor o candidato que eu vou escolher. Então, eu penso assim, eu acho que as pessoas têm que escolher de maneira livre, porque isso também faz parte da democracia. Veja bem, são 4 pilares. Tem gente que diz que democracia só é eleição livre. Não, democracia é eleição livre, a liberdade de imprensa e de expressão para que todos possam se manifestar e também para que todos os veículos possam transmitir as suas notícias livremente, sem qualquer tipo de censura. É a alternância de poder para que o indivíduo só não permaneça no poder. Como agora a gente vê no estado do Piauí, em vários outros estados brasileiros, um único grupo no poder ao longo de tanto tempo, pelos séculos sem fim, amém. Então é preciso que haja alternância de poder. E o outro, 4º princípio do sistema democrático é você ter um partido governando e outro partido vigiando, que é o partido, o governo e a oposição. A oposição, é preciso haver oposição, entendeu? Então, sem a oposição, Tudo tá bom, né? então fica tudo bem, tudo tranquilo, tudo uma maravilha, e aí a gente fica sem condições de realmente defender aquele interesse popular que estão dentro daqueles outros 3 princípios que eu defendo para a minha atuação. Tudo bem, Antônio, você está bonito para o nosso tempo. Agora, deixa o seu endereço aí para a gente, para as redes sociais, do Instagram. Sim, vamos lá. Facebook, fica à vontade. É o @Tony Rodrigues, além da notícia. Tony Rodrigues, o meu Tony é com I, tá? Porque o meu nome Eu já sigo lá, já sigo. Você já me segue, muito Sim. obrigado. Ah, sim, já temos mantido contato, é verdade, Já. através do próprio Instagram. Isso. E eu também lhe sigo. E, inclusive, outro dia trocamos uma informação muito Foi. importante sobre a estrada A aqui, estrada. que eu acho que é importante essa estrada, que vai até Prata do Piauí, de Beneditinos a Prata, que ela Começou as obras há uns 20 dias atrás. já recomeçou, né? Começaram. Então, porque ali ela vai, para mim, vai ser muito bom. Vai encurtar muito a distância para Santa Cruz do Milagres, né? Porque eu venho de Altos e vou diminuir mais de 100 quilômetros, 120, 130 quilômetros a distância para Daqui Santa até lá é 100. Pois é, Daqui... daqui. 54. Então, 150 quilômetros para Santa Cruz, a gente chega rapidinho. É um pulo. Então, eu acho que aí vai dar para mim viajar muito mais para Santa Cruz do Milagre, porque eu gosto sempre de fazer esse percurso aqui, tá? Então, mas eu tenho que ir por Teresina, agora a gente vai ali pelo Rodoanel, mas agora com essa estrada, e eu tenho lutado muito por ela. Pois é, defendido muito que ela seja concluída, até porque é um benefício para todo mundo, para toda a coletividade. Então, muito obrigado a você. Quero agradecer também ao João Braga, que está nos acompanhando aqui, que é uma figura da terra e uma pessoa de maior sensibilidade. Meu amigo Fernando Freitas, ex-prefeito de José de Freitas, é um grande amigo que também nos acompanha nessa jornada. Meu filho Pedro Rodrigues, que é jornalista e advogado, e é suplente de vereador no município de Altos. Faltou desse tantinho para se eleger. Na próxima ele vai. Na próxima, com a graça de Deus, ele vai. Sempre com a graça de Deus, viu, Cascatinha? Sempre Deus na frente de tudo. E, logicamente, nós contaríamos também com a presença de outro grande amigo, mas houve aí um pequeno desacerto, ele não pôde estar presente, que era o ex-vereador Rocha Neto, também de Altos, e que nos acompanha nessa jornada. Eu quero mandar um abraço especial para todo o povo de Beneditinos e agradecer principalmente ao diretório regional do nosso partido, ao presidente regional, que é o Tiago Junqueira, é um dos maiores empresários da atualidade piauiense. Ele criou um novo cenário agrícola, uma nova fronteira agrícola ali na região do Médio Parnaíba piauiense, que através da sua fazenda Chapada Grande fez o caminho inverso. Veja bem, todo mundo sai do Piauí, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Rio Grande, em busca de melhor sobrevivência. E ele veio de São Paulo para buscar a sobrevivência e empreender aqui no estado do Piauí. Deu certo há mais de 20 anos. A fazenda Chapada Grande é uma potência do agronegócio piauiense. Então, quero abraçá-lo de maneira fraterna e reconhecer o seu empenho para que a gente possa ter um tempo de maior tranquilidade e pacificando a política através do trabalho correto, do trabalho sério em favor do povo. Tudo bem, Tony? Obrigado. Obrigado a você, Cascatinha. Pode aqui mais vezes. E agradecer ao Cícero, né? Mandar meu meu abraço especial para ele aí. Um abraço e até a próxima. Valeu, irmão. Beleza.